Tudo bem, meus queridos amigos? Eu sou o professor Sidney, nosso segundo ano. Antes de nós começarmos nossa aula, eu gosto sempre de conversar com vocês. Obrigado pela presença, por vocês deixarem, me permitirem entrar em sua casa. Deixa eu cumprimentar meu colega que está aqui embaixo, o Lucas. E antes de nós começarmos nossa aula, sempre os recados. Não se esqueçam de acessar a plataforma. Acessando a plataforma, lá, responda as questões e vocês vão ganhar presença. É assim que vai marcar a presença de vocês lá. E se houver alguma dúvida, entre em contato com o professor, ele vai te ajudar. E, porventura, por algum motivo, se vocês não conseguirem acessar o Google Classroom, dirijam-se até a escola, que eles vão te passar o material para ajudar. Sem estudar, vocês não vão ficar, não. Ok? Na aula de hoje, pessoal, o que nós faremos? Os objetivos dela. O que nós faremos? Ler e interpretar os romances Memórias Póstumas de Brás Cubas. Nós, de certa forma, brincaremos mais. Na aula passada, nós demos uma pincelada. Nesta aula, nós falaremos mais a respeito dessa obra, maravilhosa obra, que faz o quê? Dá uma inovação para a literatura brasileira. Compreender alguns recursos discursivos na obra, reconhecer efeitos de sentido decorrente do uso de figuras de linguagem. Machado usa muita figura de linguagem na obra, Alguns trechos, recortei os trechos, Vamos brincar com eles, vamos tentar entender os mais famosos, os trechos mais deliciosos de ler, porque tanta riqueza neste trecho, nos demais, enfim, a obra em si traz muita riqueza. Para quem gosta de leitura assim como eu, Poxa, a gente consegue interpretar bem o texto. Dito isto, expirei às 2h de uma sexta-feira no mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Catumbi é um bairro do Rio de Janeiro, se eu não me engano. Tinham 64 anos, rijos e prósperos, rijos e prósperos. Era solteiro, possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos, verdade é que não houve cartas nem anúncios. Lembra daquela história do defunto autor? Então ele conta, expirei. Aqui acho que ele estaria vivo ainda, Mas o cemitério só 11 amigos acompanham. Pessoal, gostaria na atividade 1, neste trecho, vamos brincar com ele, gostaria que vocês me respondessem. O autor usa qual recurso linguístico e o que é possível deduzir pela citação da data que está aqui? Por que só foram 11 amigos em seu velório? Respondo, daqui a pouco a gente volta.
Tudo bem? Conseguiram resolver, pessoal? Vejamos, o autor usa qual recurso linguístico aqui? Como que nós podemos deduzir da data, né, da citação? E o velório, foram 11 amigos. Trouxe para vocês aqui, ó. Ele usa um famoso recurso, uma figura de linguagem chamada modalização. Modalização é quando o narrador fala de alguma coisa, você esteja falando no texto de você retrata a respeito disso, você caracteriza, você traz características, pontos de vista sobre você próprio, sobre ele próprio. O narrador assim, então, ele fala sobre ele mesmo. Olha, ele começa a tratar na bela chácara de Catumbi. Tinha 64 anos, ele está se caracterizando. Rijos e prósperos se caracteriza há 64 anos. Era solteiro, então ele fala dele mesmo, certo? Essa é uma modalização, muito legal isso nos trechos das obras de Machado. O que nós deduzimos da data, pessoal? Aqui, ó, expirei, ele estava vivo. Né? E depois uma sequência de atos que demonstram que eles descrevem a morte dele. Legal isso, não? Por que só foram 11 amigos em seu velório? Na minha leitura, pessoal, isso contextualmente falando, se vocês observarem na obra, Brás Cubas não era muito sociável. Tanto é que o pai dele teve que fazer uma intervenção para ele se tornar um político. Olha só, então já notamos aí. E um dos seus amigos foi ao enterro, olha só, porque só tinha ganhado uma apólice de seguro. Então, olha só, como ele não era muito amigável. Então, olha quanta coisa rica nós retiramos desse trecho aqui. A modalização conceituou para vocês aqui. A modalização é um recurso gramatical, lexical. Os autores usam para mostrar algo referente ao conteúdo daquilo que ele mesmo enuncia, certo? Narrador, autor, enfim. Vamos continuar no texto? Sacou da algibeira. Mas antes de eu falar daqui, pessoal, vamos contextualizar um pouco. Então, o começo da obra, Machado, né, Brás Cubas conta a história dele, ele expirou, depois morreu, acompanharam no enterro os 11 amigos, e a história se passa. E acontece que ele conhece o primeiro amor, né, e desse primeiro amor, ele gasta muito dinheiro, né, gastando muito dinheiro, o pai se incomoda. Se incomodando pelos gastos excessivos do filho, o pai diz: sacou da algibeira os meus títulos de dívida, já resgatados. Resgatados já foram pagos. Por ele sacudiu na cara, ele fez assim, mostrou na cara, olha aqui, ó. Vês, Peralta, é assim que um moço deve zelar o nome dos seus, da família? Pensas que eu e os meus avós ganhamos o dinheiro em casa deste jogo? Ou vadear pelas ruas? Pelintra quer dizer pobre. Desta vez, ou tomas juízo ou ficas sem coisa nenhuma. Estava furioso, mas um furor temperado e curto, quer dizer, ele estava médio e depois já passou, curto. E ouviu calado e nada opus à ordem da viagem, como de outras vezes fizera. Ruminava a ideia de levar Marcela comigo. Marcela foi o primeiro amor de Brás Cubas. E ele aqui, o pai dele, vindo os gastos excessivos do filho, vai mandá-lo lá para a Europa, você vai estudar agora, né? Então, no quiz, pessoal, neste quiz, vamos ver, ó, no trecho, Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Outro trecho muito famoso na nossa literatura, muito usado isso aqui, né? A presença da ironia significa que Marcela realmente amava Brás? B, Marcela apenas era interesseira? C, Brás amava Marcela porque ela era fiel a ele? Marcela não queria se casar por terem se conhecido muito cedo. Então, respondam, daqui a pouco a gente volta. Beleza? Ó, então, no trecho, Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Tá claro, né, pessoal? Ela era interesseira, ela não amava. A obra conta isso, ele não amava, ela estava interessada. Tanto é que ele comprou um colar muito caríssimo, se endividou para dar para ela. Então,
Continuando o texto. Desde então fiquei perdido. Virgília, voltemos, vamos contextualizar agora. Aqui já um pouco mais à frente, né? Marcela, o primeiro amor de Brás Cubas, Brás viaja para a Europa, se forma em direito e volta. Por quê? Porque a mãe, o pai, liga para ele e fala: tua mãe está muito mal, volte logo, senão você não vai mais vê-la. Ele volta e a mãe morre. Daí passa-se, sucede-se alguns fatos, né? E ele conhece Virgília. Virgília, como ele conheceu? O pai queria torná-lo deputado, queria torná-lo um político influente, enfim, arrumar a vida para o filho. Daí ele, com a influência que ele tem, ele apresenta o filho ao conselheiro Dutra, e o conselheiro Dutra tem como filha Virgília, e os dois se conhecem, os dois se enamoram, né? Daí continuamos o contexto. Virgília comparou a águia e o pavão, e elegeu a águia, né? Deixando o pavão com o seu espanto. O seu despeito e 3 ou 4 beijos lhe dera. Só para nós contextualizarmos, né? Então, Brás Cubas enamora Virgília e os dois começam a se gostar, tal. Só que acontece um problema. Surge no meio do caminho Lobo Neves. Lobo Neves também gosta de Virgília e se casa com ela. Se casando com ela, o pai de Brás Cubas fica muito abatido, fica muito triste, né? E por isso que ele faz essa comparação aqui, essa metáfora, digamos assim. Virgília comparou a águia e o pavão e elegeu a águia, deixando o pavão com o seu espanto. Seu despeito e 3 ou 4 beijos que lhe dera, talvez 5 beijos, mas 10 que fosse não queria dizer coisa nenhuma. O lábio do homem não é como a pata do cavalo de Átila. Isso é muito interessante isso aqui, que esterilizava o solo em que batia. É justamente o contrário. O cavalo de Átila, no Império Romano, os bárbaros invadiam e era muito falado a respeito do cavalo de Átila. Onde ele pisava, nada nascia. Então, olha só que legal, pessoal. Aqui ele trata essa metáfora de águia e pavão. Quem era? Pavão quem era? Pavão era o próprio Brás Cubas e águia era o Lobo Neves. Vamos entender isso aqui. Meu pai ficou atônito com o desenlace, quer me parecer que não morreu de outra coisa. Eram tantos os castelos que engenhara, tantos e tantíssimos os sonhos que não podia vê-los assim esboroados. Abatido ele estava, sem padecer um forte abalo no organismo. A princípio não quis crê-lo. Um Cubas, aliás, ele sempre fala, na obra você vai notar assim, um Cubas. O pai de Brás Cubas fala, um Cubas. Um galho de árvore ilustre dos Cubas. E dizia isto com tal convicção que eu, já então informado da nossa tanuaria, esqueci um instante a volúvel dama. Tanuaria é aquele que faz bastante tonel de vinho, assim, mas aqui que quer dizer que ele estava conformado. Volúvel, aquela dama que é flexível, ela vai para um lado, vai para o outro, né? Tanto é que ela se casara com Lobo Neves, para só contemplar aquele fenômeno, não raro, mas curioso, uma imaginação graduada em consciência, ok? Vamos para a atividade 2? Deste trecho, que é muito rico, pessoal. Virgília comparou a águia e o pavão, e elegeu a águia. Há duas metáforas, uma para Cubas e outra para Lobo Neves. Considere. Embora exista esse vocábulo comparou aqui, no excerto que podemos dizer que se trata de uma metáfora, né? Por que Lobo Neves recebeu de águia? Certo? Responda, a gente já volta.
Tudo certo, pessoal? Vejamos. 1 e 1, né? Aqui é 2, tá, pessoal? Foi um lapso. Embora exista o vocábulo comparou, não é certo que podemos dizer que se trata de uma metáfora. Pessoal, ó, a palavra comparou aqui, ó, Virgília, quem comparou? Foi Virgília, certo? Ela fez a comparação. Tanto é que é bom explicar isso. Comparação, existe a figura de linguagem comparação, existe a figura de linguagem metáfora. Quando existir um termo, um elemento de comparação, por exemplo, se eu falo, eu sou como um touro, isso é uma comparação, porque existe o elemento de comparação. Se eu falar, eu sou um touro, não existe elemento de comparação, então é uma metáfora. Então, olha, mas aqui neste caso especificamente falando, Virgília comparou. Quem comparou? Virgília. Agora, o autor, quem está narrando a obra? Brás. E ele fala que águia, ele mesmo se autodenomina águia, e Brás Cubas, pavão. Águia, Lobo Neves, certo? Não podemos confundir isso. Então, embora exista o vocábulo comparou, mas quem comparou foi Virgília, não foi Brás. Brás estava narrando a obra. Então, qual é esta metáfora? Uma metáfora, águia para Lobo Neves e pavão para Brás Cubas. E por que Lobo Neves recebeu de águia? Muito simples, pessoal. Observem. A águia, ela caça e voa muito alto. Pavão não, pavão quando se assusta, ele quer mostrar força, ele abre, certo? Ele abrindo. Então, olha só que coisa bacana, olha que sacada maravilhosa de Machado. Então, quando Lobo Neves rouba Virgília de Brás Cubas, ele voa alto. E o que acontece? Né? A palavra comparou estabelece a relação de águia e pavão. E estes, por sua vez, se referem a Lobo Neves e a Cubas, a metáfora, certo? Então, cuidado, olha que trecho rico, pessoal, maravilhoso. Né? Lobo Neves recebeu de águia, porque Virgília percebeu que Lobo Neves ia mais longe. Lembre-se que Brás Cubas não era tão sociável, ele não conseguia ter a diplomacia, ele não buscava conversar com as pessoas. Certo? O conceito de metáfora é uma comparação implícita, sem termo comparativo. Estabelece uma relação de semelhança, usando termos significados menos habituais. Ok? Brás narra um encontro com seu ex-colega Quincas Borba, um mendigo. Passou-se um tempo, né, Brás Cubas sofrendo por amor, buscando encontrar um amor, ele encontra uma menininha novinha que logo depois morre, enfim. Ele encontra Brás Cubas, aí já entra a história de Brás Cubas, né, que vai apresentá-lo também aquela teoria da filosofia de humanitas. Né. Depois do encontro, Brás percebe que ele lhe roubara o relógio. Os encontros entre Virgília e Brás despertam o fuxico das pessoas. O professor está falando que eles se encontravam... Sim, mesmo depois de casado, Virgília, casada com Lobo Neves, Brás ainda eles conseguiam se encontrar. Eles se tornaram amantes. Por isso, Brás propõe uma fuga para um lugar distante. Brás não queria perdê-la. Já tinha perdido praticamente, mas não queria perdê-la, de certa forma, no amor, na questão do aspecto amoroso. Todavia, Virgília pensa no marido e na família e sugere, não vamos viajar, não vamos fugir, arrumamos uma casinha para que nós possamos ali sim nos encontrarmos. Metida num jardim, em alguma rua escondida. Brás gosta e sai refletindo a uma proposta, uma casinha em alguma rua, certo? Virgília e Dona Plácida, sua ex-empregada, encarregam-se de decorar a casa, deixaram bonita e disfarçam a verdadeira moradora. Lá os amantes se encontram sem problemas e sem despertar suspeitas. Sucede que, motivos políticos, Lobo Neves é escolhido presidente de uma província, né? E assim tenta se afastar com a esposa. Né? Brás fica desesperado, pede a Virgília que não o abandone. Né? Este quiz, vamos brincar um pouquinho com o trecho aqui. Ó. Por isso, Brás propõe uma fuga para um lugar distante. Todavia, Virgília pensa no marido e na família. Há um vocábulo que traz uma adversidade, pessoal, em relação à fala de Cubas. Porque Virgília o quê? O que ela queria? Estava disposta a ir? Lembrem-se. Não estava disposta a ir. Titubeou e acha que deveria ficar. Letra D, acha que deveria ficar. Que vocês respondam, daqui a pouco a gente volta.
Conseguiram, amigos? Muito fácil, ó. Então, lembra que a proposta de Brás Cubas e ela não estava disposta a ir. Voltemos à casinha, lá, a mesma casinha deles. Não serias capaz de lá entrar hoje, curioso leitor? Olha aqui que legal, pessoal, a digressão. Ele para o texto e conversa com a gente, enfim. Envelheceu, enegreceu e apodreceu, e o proprietário deitou-a abaixo para substituí-la por outra 3 vezes maior. Mas juro-te que, muito menor que a primeira, o mundo era estreito para Alexandre. Acho que ele brinca com Alexandre the Great aqui, o grande. Um desvão no telhado é infinito para os andorinhas, quer dizer, um pequeno espaço já é infinito. Olha que brincadeira, um outro paradoxo, um pequeno espaço é infinito, paradoxo. Vê agora a neutralidade deste globo. Ele está dizendo que é neutro, um globo neutro, que nos leva através dos espaços como uma lancha de náufragos, que vai dar à costa. Dorme hoje um casal de virtudes no mesmo espaço de chão que sofreu um casal de pecados. Vamos para a atividade 3. No trecho, voltemos à casinha. Não serias capaz de lá entrar hoje? Curioso leitor, está brincando com a gente. Envelheceu, enegreceu e apodreceu. Por que o protagonista, Brás Cubas, faz novamente uma interlocução especificamente no meio da obra? Aqui a gente está mais ou menos no meio da obra. Por que ele faz isso? Qual o motivo da gradação presente nos verbos no fim? Olha os verbos aqui, ó. Envelheceu, enegreceu e apodreceu. Ele faz uma enumeração, uma gradação. Certo? Analise o uso do ponto e vírgula e descreva o efeito que ele produz no texto. Aqui o ponto e vírgula está aqui, ó. Por que ele usou isso? Então respondo, daqui a pouco a gente volta.
Conseguiram? Vejamos. Então, por que o protagonista faz uma interlocução especificamente no meio da obra? Machado valia-se constantemente da estratégia de conversar com o leitor para motivá-lo. É aquela história, né? A gente está conversando com alguém, você fala, opa, acorda. Então é mais ou menos isso que ele fazia. Qual o motivo da gradação presente nos verbos? No fim do trecho, aqui ó. Repare que, pessoal, quando ele faz uma gradação e o verbo começa fraco e aumenta, há um apreço, um depreço quando cai, começa forte e vai fraco, mas ele sobe, ele enegreceu. Envelheceu, enegreceu e apodreceu. Na história de tempo, ó, é como ele se brincasse com as palavras e com o tempo. Muito legal isso. Queria apresentar a ideia de forma crescente no aspecto aparência e desgaste e o tempo. O ponto e vírgula usado aqui, pessoal, descreve o quê? É circunstancial, para interromper um pensamento. Ele conversa com a gente, então ele tem que interromper um pensamento. A ponto e vírgula é um pouco mais longo que a vírgula e menor que o ponto, mas é para interromper. E fica mais bonito e mais claro o texto também. Quem escapa a um perigo ama a vida com outra intensidade. Continuando no texto. Entrei a amar Virgília com muito mais ardor, depois que estive a pique de a perder, e a mesma coisa lhe aconteceu a ela. Até existe um pleonasmo aqui, mas nada que riqueza do texto. Assim a presidência não fez mais do que avivar a afeição primitiva. Foi a droga com que tornamos mais saboroso o nosso amor e mais prezado também. Nos primeiros dias, depois daquele incidente, folgávamos de imaginar a dor da separação, e se houvesse separação, a tristeza de um e de outro, à proporção que o mar, como uma toalha elástica, se fosse dilatando entre nós, e semelhante às crianças que se aconchegam ao regaço das mães. Para fugir uma simples careta, fugíamos suposto perigo, apertando-nos com abraços. Um trecho dele falando do amor pela Virgília. Quem escapa a um perigo ama a vida, com outra intensidade. Entrei a amar Virgília, com muito mais ardor, depois que estive a pique de a perder. O narrador mantém seu ponto de vista aqui, pessoal. Então, eu gostaria que vocês observassem, daqui a pouco a gente volta. Então, tentem responder.
Conseguiram? O narrador mantém seu ponto de vista aqui, pessoal? O que vocês acham? Ó, quem escapa a um perigo ama a vida contra a intensidade. Quando acontece alguma coisa de ruim com a gente muda o nosso ponto de vista sim. Ele trata a experiência como modificador de atitudes. Reparem, ó, se há um perigo, ele quase a perdeu, vou começar a tratá-la melhor, vou começar a tratar de outra maneira. Então, há um ponto de vista modificado, sim. Este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto. Não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Mas, não é adversidade, não padeci a morte do Anaplasta, nem a semidemência do Quincas Borba. O que nós vamos entender desse trecho, pessoal? Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Há uma importante figura da linguagem aqui, chamada sinédoque, pessoal. Os vocábulos pão e suor referem-se respectivamente ou exatamente ao quê? Então, respondam e daqui a pouco a gente volta. Conseguiram, pessoal? Vejamos. Então, pão e suor. Aqui nós temos uma sinédoque. Professor, me explique o que é sinédoque. Sinédoque quando exatamente um elemento é o outro, ou parte do todo, ou todo da parte, enfim. Pão é alimento. Agora, suor é trabalho? Ela pode resultar do trabalho. É uma metonímia. Toda sinédoque é metonímia, mas nem toda metonímia é sinédoque. Então vejamos, pão se refere a alimento e suor a trabalho. Só que sinédoque é somente pão, certo? E suor a trabalho. Aqui temos uma metonímia, certo? Ó, sinédoque é uma figura de linguagem espécie da metonímia, quer dizer, está dentro do conjunto da metonímia. Aquela se caracteriza pela substituição de um termo por outro, mas que são idênticos. Alimento, pão é alimento.
e outra indica mais restrita pela... aquela se caracteriza pela substituição de um termo por outro, indica a parte mais restrita pela mais extensa, ou o todo pela parte, ou a parte pelo todo. Enquanto esta metonímia atribui a uma coisa o nome de outra, está estabelecendo assim uma relação de contiguidade, que não necessariamente são as mesmas coisas. Ok? A aula de hoje, pessoal, o que nós vimos? Lemos os trechos do romance Memórias Póstumas, maravilhosa obra, interpretamos vários pontos dela, conhecemos alguns recursos discursivos e figuras de linguagem muito usadas na obra. Muito maravilhosas essas figuras de linguagem usadas por Machado. Então, com isso nós terminamos a aula de hoje. Muito obrigado, até a próxima aula.